Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O nosso tema, aproveitando o dia de hoje: mães que influenciaram seus filhos e mudaram a história do mundo. Tem uma lista enorme, gigante, tanto na história da humanidade, quanto na história da igreja, quanto na Bíblia. Eu separei 4 mães, que nós vamos pensar aqui, por causa do impacto mundial que teve, ok? Vamos ler 1 Timóteo 2,15, numa só voz? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vamos ler? Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Deus abençoa minha vida, abençoa cada pai, cada mãe, cada voz aqui nessa noite, nesse momento, que o Senhor abençoe essa palavra para nos iluminar, nos orientar, para que o Senhor possa nos usar como instrumentos para criar os nossos filhos, para serem grande bênção para a humanidade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tem uma frase muito interessante que eu já conhecia, mas preparando eu encontrei com ela de novo, assim: a mão que balança o berço governa o mundo. A mão que balança o berço governa o mundo. Quem falou essa frase foi Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Mudou a história dos Estados Unidos e impactou o mundo inteiro. E ele dizia que tudo que ele havia feito, ele devia à sua mãe, porque a sua mãe o criou desde criança para que ele fosse aquele homem. Abraham Lincoln criou, ele estruturou essa democracia moderna que nós convivemos hoje, tecnologia. Abraham Lincoln, ele tornou-se uma das figuras mais importantes na história, porque ele apoiou a emancipação dos escravos, combateu a escravatura, combateu duramente os preconceitos, racismo nos Estados Unidos. Morreu assassinado, porque ele pensava grande demais. Morreu assassinado no seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, mas mudou o mundo. E ele dizia: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, referenciando a sua mãe, Irmãos, o que ele está querendo dizer com isso? Essas palavras de Abraham Lincoln está querendo dizer que uma mãe tem poder para influenciar o filho de tal maneira que ela pode fazer esse filho se tornar o que ela quiser no mundo. Era a ideia dele. A bagagem cultural, o ensinamento que uma mãe passa para uma criança pode impactar o mundo. Ele acreditava nisso porque ele era resultado disso. Mas na Bíblia nós temos muitos exemplos sobre isso, ok? Vamos no nosso texto aí. Primeiro eu queria que a gente pensasse aqui um pouquinho no nosso texto. 1 Timóteo 2,15. Aqui fala 4 características importantíssimas para um pai, pais e mães e avós. Então hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Eu estou querendo focar nas mães, vou usar exemplo de mães, mas vale para os pais, vale para os avós, ok? E vale para os irmãos mais velhos, e vale para qualquer pessoa revestida de autoridade. Olha aqui, 4 características importantíssimas. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer: fé, amor, santificação, bom senso. Mães, pais, nós precisamos cultivar essas 4 características para influenciar os nossos filhos: fé, amor, santificação, bom senso. Nossos filhos aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Temos que usar palavras, mas nós temos que usar o exemplo. Fé, amor,
santificação, bom senso. Eu não sou de fazer isso não, mas vamos repetir essas 4 palavras juntos? Fé, amor, santificação, bom senso. Porque se você decorar essas 4 palavras, já estou feliz. O que significa essas 4 palavras, irmãos? Fé. Você precisa acreditar que Deus pode usar o seu filho para qualquer coisa no mundo. O seu filho não é melhor nem pior do que nenhum outro filho. E Deus pode usar. Não poucas vezes crianças desprezadas se tornaram grandes homens da humanidade. Você crê nisso? Que Deus pode usar o seu filho para ser uma bênção? Que Deus pode guardar o seu filho incontaminado nesse mundo? Você crê nisso? E esse é o primeiro que Paulo coloca aqui, com relação aqui à característica de uma mãe que influencia. Amor. Toda mãe sabe um pouco o que é isso, mas precisamos ir além. Amor aqui é o amor de Deus, o amor ágape, o amor doador, o amor sacrificial. Nós somos a escada para os nossos filhos subirem para galgar locais maiores. O nosso sacrifício faz parte do crescimento dos nossos filhos. Paulo, em 1 Coríntios 12, 14, fala assim: não é o filho que entesoura para os pais é que entesouram para os filhos. Não poucas vezes, irmão, nós vamos ter que nos sacrificar mesmo em favor dos filhos. Às vezes sacrificar o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa comida, né, em favor dos filhos, de várias formas e aspectos. Quem é pai, quem é mãe principalmente, sabe muito bem o que estou falando. Mas nós fazemos isso intencionalmente. Entende? Intencionalmente. A minha vida inteira eu levei meus filhos e busquei na escola. É fácil? Não é fácil, não. Foi um sacrifício, às vezes extenuante, mas eu coloquei isso no meu coração. Eu levo meus filhos, eu busco meus filhos. A vida inteira. Tem muitos benefícios que eu não vou deter nisso, mas estou mostrando que a gente vai ter que sacrificar. A gente vai ter que sacrificar o seu tempo para orar pelo seu filho, sacrificar a sua comida para que o seu filho tenha uma alimentação melhor, sacrificar alguma coisa. Então, fé, acreditar que Deus pode usar o seu filho e pode guardar o seu filho. Amor, disposição para sacrificar o que for necessário para que o seu filho vá além, vá mais do que você foi. Outra, santificação. Gente, isso é muito importante. Aqui tem 2 aspectos aqui muito interessantes. Muitas vezes os pais têm que se santificar em favor dos filhos. O que é santidade? Santidade não tem a ver com andar com terno e gravata. Santidade tem a ver com as escolhas que nós fazemos no dia a dia. Santidade tem a ver com escolher aquilo que te aproxima de Deus em detrimento daquilo que não te aproxima de Deus. Nossos filhos aprendem pelo exemplo, pelas palavras também, mas pelo exemplo. Então, se os nossos filhos verem a nossa vida de santidade escolhendo as coisas de Deus em detrimento das coisas que não são de Deus, a esperança é que eles vão aprender a fazer essas escolhas também. Estão entendendo? Se o pai não gosta de orar, o filho não vai gostar de orar, porque ele não aprendeu isso. Se a mãe não gosta de ler a Bíblia, o filho não vai gostar de ler a Bíblia. Se os pais não gostam de ir na igreja, como que o filho vai gostar de ir na igreja? É lógico, Deus faz alguns milagres. E o último aqui, olha, fé, amor, santificação. Bom senso. Bom senso. O que é bom senso? Se você olhar no dicionário, jogar no Google, vai trazer uma lista,
vai relacionar com domínio próprio, equilíbrio, moderação, disciplina, bom senso. Eu sei que na nossa igreja não tem nenhum pai ou mãe com falta de bom senso, mas nós precisamos pedir a Deus: Deus, dá a gente sabedoria, discernimento, disciplina, bom senso para orientar os nossos filhos. Fé, amor, santificação, bom senso. Se você cultivar essas 4 características, a grande probabilidade que o seu filho vai avançar. Mas eu queria usar 4 exemplos agora na Bíblia de mulheres que fizeram isso e avançaram, e os filhos destacaram e se tornaram uma bênção e mudaram a história do mundo. Ok? Então vamos lá, vai lá em Gênesis. A primeira mulher que eu queria usar de exemplo não poderia ser diferente, Eva. Gênesis 3:20. Irmãos, aqui tem um ponto que todas as mulheres vão passar por isso. Você precisa aprender a superar e continuar investindo no seu filho. Eva, o que nós vamos aprender com ela? Aprender a ter esperança no meio da desesperança. Esperança no meio da desesperança. Gênesis 3:20, vamos ler juntos? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, será mãe de todos os seres humanos. Vai no capítulo 4 agora, fazendo favor, versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esperança no meio da desesperança. Os irmãos lembram perfeitamente a história de Eva. Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Aconteceu um desgaste, Caim matou Abel e foi expulso de casa, desterrado para uma terra longínqua, proibido de voltar, e foi marcado para nunca mais voltar. Agora Eva está ali, ela tinha 2 filhos, um morreu assassinado e o outro foi expulso de casa. O que fazer numa hora dessa? Eva buscou o Senhor, acreditou no Senhor. Eva não perdeu a esperança. Eva tinha tudo para ser uma mãe amargurada. Deus me deu os filhos, agora Deus me tirou os filhos. Eva tinha tudo para ser uma mãe murmuradora, reclamadora, insatisfeita, reclamona. Eva tinha tudo para ser uma mulher e só sabia pensar mal, falar mal, sem fé, sem esperança. Mas Eva não era assim. Ela confiou no Senhor, acreditou no Senhor, continuou buscando ao Senhor. Deus dá outro filho a Eva, e ela investe nesse outro filho, e o neto desse filho cria o culto a Deus. A partir do neto desse novo filho, todo mundo, o mundo inteiro passou a adorar a Deus. Mães que influenciaram os filhos e mudaram a história da humanidade. Com Eva nós aprendemos isso: esperança no meio da desesperança. Mãe, não perca a esperança. Pai, não perca a esperança. Nunca perca a esperança.
Com Jesus tem esperança até depois da morte, amém? Amém. Hoje pela manhã nós estávamos meditando sobre isso, né? O texto que o presbítero Everton leu aqui na liturgia. Com Jesus tem esperança até depois da morte. Eva nos ensina isso aqui: esperança no meio da desesperança. Ela tinha tudo para ser uma mãe triste, depressiva, ansiosa, amargurada, desesperançada, mas Eva nunca perdeu a esperança. E teve outro filho, investiu naquele filho, ensinou aquele filho, discipulou aquele filho, e daquele filho veio outro filho que começou a cultuar o Senhor, e ensinou o mundo inteiro a cultuar a Deus. Mães que influenciaram os filhos e mudaram a história da humanidade. Bom, outro exemplo. Passa algumas páginas aí, Êxodo 2. Êxodo 2, eu vou ler alguns versículos. Joquebede. Quem sabe quem que Joquebede é mãe? Ó, o pessoal está piado. Joquebede, mãe de Moisés. Eva foi a mãe de Sete, avó de Enos, onde o mundo inteiro passou a invocar o Senhor. Joquebede, mãe de Moisés. Moisés é também conhecido como o príncipe do Egito. Vamos ler. Eu vou ler porque são vários versículos. Êxodo 2, versículo 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Irmãos, Moisés, filho de Joquebede, valoriza as suas raízes. Joquebede viveu numa época de muita opressão, muito sofrimento, muita perseguição, muita morte. Muita morte. José foi para o Egito, tornou-se governador do Egito, transformou a história do povo de Deus, morreu. Passaram 430 anos. O povo de Deus continuou crescendo e fortalecendo. E levantou um outro faraó que não conhecia José. E quando aquele faraó foi levantar o censo, ele percebeu que o povo de Deus era muito maior e mais forte e mais resistente que o povo do Egito. O faraó falou assim: se esse povo se unir, vai dar confusão. E começou a perseguir e matar os filhos homens. Então toda criança do sexo masculino, veio um decreto de Faraó que deveria ser morto. Joquebede, a mãe de Moisés, quando gerou, a história é muito linda, eu acho que nós a conhecemos, viu que ele era formoso e escondeu ele durante 3 meses. Só que o menino está crescendo, menino saudável, ninguém segura ele. Ninguém, como é que esconde uma criança? Chora, grita, corre, pula, cai, machuca, tem que levar no hospital. Você não consegue, como é que vai esconder uma criança que está crescendo? Só se for doente vai ficar na cama, tá beleza, mas se for uma criança saudável, ele vai incomodar, vai dar trabalho, vai mexer para lá, vai mexer para cá. E aí a mãe de Joquebede já estava ali, não sabia o que fazer, teve uma ideia. Pegou Moisés, colocou dentro do cesto, que fez ali, calafetou com betume, um cesto, colocou no rio Nilo, perigoso, cheio de crocodilo, e soltou o cesto. O cesto parou numa enseada onde a filha de Faraó estava tomando banho. A filha de Faraó pegou aquela criança, e imediatamente a irmã de Moisés, qual que era o nome dela? Miriam vai e dá uma dica para a filha de Faraó:
quer que eu arrume uma mulher hebreia para cuidar desse menino? Ela falou, é boa ideia. Ela vai lá e chama a mãe dela. Ela era irmã de Moisés. E aí, Moisés fica mais ou menos 7 anos com a mãe. 7 anos na casa da mãe. Agora a mãe leva e devolve para a filha de Faraó. E ele fica 33 anos morando no palácio. 7 anos na casa da mãe, 33 anos morando no palácio. Ali aprendeu toda a ciência e cultura do Egito. As mágicas, o dinheiro, os prazeres. Ele conviveu com aquilo tudo, toda sorte de prazeres sensuais, intelectuais, música, tudo. O Egito era a maior nação da época. As outras nações se importavam do Egito. E Moisés ficou ali 33 anos vivendo como filho da filha de Faraó. Toda a ciência, todo o dinheiro, toda a cultura, todo tipo de prazer. Mas um dia Moisés sai de casa e vê um Egito maltratando um hebreu do seu povo. Imediatamente ele tomou as dores. E vai lá e mata o Egito. Aí começa uma nova história que vai vir a sarça ardente, que é o símbolo da nossa igreja. Mas isso é uma outra história. O que eu estou querendo falar? Por que ele matou o Egito? Porque ele sentiu na carne como se fosse com ele. Qual que é a lição que eu estou querendo que a gente entenda aqui? Joquebede, valorize as suas raízes. Joquebede ficou 7 anos com Moisés em casa, mas ela investiu, ela discipulou, ela colocou versículo na cabeça daquele menino, ela deu ele ensinamento, exemplo, orientação, 7 anos de ensino forte. Depois 33 anos nas melhores faculdades do Egito não foram suficientes para pagar o ensino que ele tinha recebido. E quando ele teve que escolher, o que ele escolheu? Os ensinos da mãe. Irmãos, vocês acham que foi fácil? Não foi fácil. Mas ele tinha raiz. Ele tinha raiz no coração. Foi muito difícil. De um lado, para ele escolher, tinha opróbrio, escravidão, sofrimento, perseguição, morte, pobreza, barro, sem local para dormir, dormindo no chão, dormindo no relento. De um lado era essa escolha. Do outro lado, prazeres, todo tipo de prazeres, sensuais, intelectuais, comida, todo tipo de comida, diversões, dinheiro, riqueza, todo tipo. Qual você escolheria? O opróbrio, a escravidão, sofrimento, dormir ao relento, ou prazeres, diversões e distrações? Qual você escolheria? Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou as riquezas do Egito. Moisés recusou os prazeres do Egito. Moisés recusou tudo que tinha no Egito por causa do que a sua mãe ensinou. Você não pertence a este mundo. As raízes, irmãos, as raízes. Você não pertence a este mundo. Este mundo não tem alegria verdadeira. E Moisés recusou, irmãos. Não foi fácil. Moisés viveu 33 anos no palácio, mas as raízes o seguraram. E ele saiu intacto. Irmão, Joquebede influenciou Moisés. E Moisés libertou o povo de Deus do Egito. E diz que ele se tornou o maior líder da história da humanidade. Em quaisquer requisitos, é lógico, nós não estamos falando, comparando com Jesus. Jesus é incomparável.
Moisés tornou-se o maior líder da história do mundo. As empresas, as mega empresas multinacionais usam o exemplo de Moisés para ensinar liderança nas empresas. Como ele liderou aquele povo. Com Eva, esperança no meio da desesperança. Joquebede, valorize as raízes. Mesmo com tudo que ele tinha à disposição, ele escolheu a sua raiz, mesmo que não seja vantajoso para ele. Vamos lá em Timóteo, volta lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Gente, aqui está um exemplo maravilhoso que muitas mães conhecem, avós. 2 Timóteo 1, 5. Vamos ler junto esse texto? 2 Timóteo 1,5 e depois o capítulo 3 também. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma exortação para ele no versículo 14. Paulo fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eunice e Loide, mãe e avó. O que nós aprendemos aqui? O valor das escrituras sagradas. Desde a infância, elas colocaram as escrituras sagradas na mente e no coração de Timóteo. O apóstolo Paulo, passando por ali, viu aquele jovem tão inteirado das escrituras sagradas, ficou encantado, levou ele e o colocou como pastor da maior igreja da época, Éfeso. Gente, só para vocês entenderem, quem tinha passado antes de Timóteo ali? Paulo e o apóstolo João. Agora Timóteo, jovem, chega na maior igreja e Paulo coloca ali. Os comentaristas falam que Timóteo começou a tremer. Aí Paulo dá uma exortação nessa segunda carta: Timóteo, não precisa ter medo, lembra do que a sua mãe te ensinou. Aquela fé viva, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, na tua mãe Eunice, e agora estou certo que também em ti. Gente, olha que coisa maravilhosa. Se a pessoa se pudesse falar isso de nós, a mesma forma teve no seu avô, no filho, agora no neto. Olha que honra, olha que bênção. Eu acho que não existiria elogio maior para uma pessoa ver isso. Aí no capítulo 3 fala assim, permanece naquilo que você aprendeu. Desde a infância você aprendeu. Timóteo, você não precisa aprender mais nada. Você já sabe o que é necessário. E agora ele está ali, pastor da maior igreja da Ásia. Irmãos, percebe a influência, o impacto? Mães, pais, quer que seu filho cause impacto? Chame a atenção, destaque, ensina as sagradas letras no coração. Ler a Bíblia com os filhos. Ler a Bíblia com os filhos. Ensinar os filhos a decorar versículos. Essas coisas vão fazer diferença. Ler a Bíblia, ensinar a decorar versículos, não ignorar as perguntas teológicas que as crianças fazem.
Às vezes a gente descarta a criança tem sede de conhecimento. Muitas vezes os pais descartam as perguntas dos filhos. Irmãos, se nós queremos que nossos filhos causem destaque na sociedade, coloca as sagradas letras nas suas mentes, desde a mais tenra infância. Gente, às vezes a gente está tão preocupado em dar bens materiais para nossos filhos, que a gente não dá o que é essencial. Meus filhos nunca tiveram videogame. Tiveram uns videogames assim, meia boca, né? Nem dá para falar que era meia boca, né? Meus filhos nunca tiveram videogame. Meus filhos nunca tiveram essas distrações que o mundo cria. Eles ganhavam livros, Bíblia, né? Às vezes a gente dá coisas para nossos filhos que vão afastá-los da casa de Deus. Entende? Sagradas letras, o valor das sagradas letras. Pastor, com qual idade eu tenho que começar a ensinar versículo para meus filhos? Desde o dia da concepção, lá no ventre materno. Começa a ensinar versículos. O apóstolo Paulo passou, viu aquele jovem e falou assim: esse jovem é diferente, porque as sagradas letras estão nele. Vem comigo, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, ganhar o mundo. Paulo coloca na igreja de Éfeso e continua levando o evangelho. Daí a pouco Paulo vira e fala assim: olha, o evangelho chegou até os confins da terra. Não dá para explicar mais que isso. O último aqui, gente, para a gente encerrar, e não poderia ser diferente, talvez, né, assim, humanamente falando, a maior das mulheres. Vamos lá em Lucas 1:26. Quem é? Lucas 1:26. A mais destacada. E é interessante, o reino de Deus, as coisas são invertidas. A mais destacada não é a mais soberba, a mais orgulhosa, a que mais aparece. Quem é a mulher mais destacada? Aquela que menos apareceu. Lucas 1, versículo 26 até o 38. Me ajuda aí, eu vou ler o versículo e vocês lêem o outro. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Podem ler, por favor. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Perdi. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela.
Maria, a mais destacada mulher, a mais bem-aventurada de toda a raça humana, não poderia ser outra, Maria escolhida para gerar Jesus, o Salvador da humanidade. O que nós vamos aprender com Maria? Humildade, dependência. Humildade, dependência. Como a nossa geração precisa dessas coisas. Maria aprendeu a humildade. Imagina, todas as mulheres antes de Maria tinham um sonho: gerar o Salvador do mundo. Essa promessa já havia sido repetida há 4.000 anos, sendo repetida pelos profetas, pelos líderes, sacerdotes, e agora aconteceu. E a escolhida foi uma jovem Maria. Agora ela está ali gerando o Salvador do mundo. Não apenas o prefeito da cidade, não apenas o governador, não o presidente da República do Brasil, nem dos Estados Unidos. Ela está gerando o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade toda, desde Adão e Eva. Gente, isso não era pouca coisa, mas Maria se destaca pela sua humildade, dependência de Deus, o tempo todo. Olha no versículo aí, irmãos, olha no versículo 47, no mesmo capítulo, olha só: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela estava gerando o Salvador do mundo. Ela disse: eu estou alegre porque Ele é o meu Salvador também. Olha o versículo 48: porque contemplou na humildade da sua serva. Gente, isso não foi coisa pequena não. Imagina se você fosse a mãe do prefeito da nossa cidade. Como você estaria? Imagina se você fosse a mãe do presidente da República. Você ia andar meio metro acima do chão. Eu sou a mãe do presidente, eu sou a mãe do prefeito, né? Eu sou a mãe. Agora está gerando aqui o Salvador da humanidade. E ela fala aí, olha, contemplou na humildade da sua serva. Olha o versículo 38 que nós lemos. 38. Então diz Maria: aqui está a serva do Senhor. A palavra serva aí poderia ser também a escrava do Senhor. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor, para servir ao Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente quebra o barraco para fazer a nossa vontade? A gente briga para fazer a nossa vontade 24 horas por dia, é ou não é? Ou só eu que sou assim? Só o pastor que é pecador? A gente quer a nossa vontade, o meu eu, ego, para mim, tudo eu, o centro do universo, né? Agora Maria vai assim: faça a vontade do Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Eu sou a serva do Senhor. Irmãos, não poucas vezes, quando a nossa vontade não é satisfeita, a gente causa um escarcéu. A casa cai. O tempo todo, nós, seres humanos, estamos tão somente preocupados com a nossa vontade. É ou não é? Na igreja: hoje eu não gostei do culto não, cantou só 2 hinos. Então, não gostei do culto não, cantou só 3 cânticos. É ou não é? A gente vem pensando que o culto é para nós. A gente vai trabalhar, se o patrão falar uma coisinha, a gente troca de emprego. Se a professora pesar na prova, a gente faz um abaixo-assinado. O tempo todo nós queremos fazer a nossa vontade. Maria nunca preocupou em fazer a vontade dela. Ela corria risco de abandono, de morte, de perseguição, de apedrejamento. Ela estava consciente de tudo que ela poderia acontecer, mas ela disse: faça-se a vontade do Senhor. Eu sou a serva do Senhor.
Ele viu a humildade no coração da sua serva. Gente, você teria coragem de falar isso? Deus conhece a minha humildade. Eu posso falar isso com o Tiago. O Tiago não sabe. O Tiago, você sabe que eu sou humilde. Eu sou tão orgulhoso da minha humildade. Eu posso falar. Ele vai falar que não é. Agora ela fala assim, ó, Deus conhece a minha humildade. Entende? Faz sentido? Irmãos, tudo isso com Maria, para que Jesus aprendesse o caminho da humildade, da obediência, pelas coisas que sofreu, e pudesse passar aquela vida de humilhação até a cruz, e morrer em nosso lugar, e tornar-se o Salvador do mundo. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, e a mãe de Jesus foi importantíssima nesse papel de Jesus. Imagina se Jesus fosse filho de alguns de nós. Ó, chutou sua canela, você quebra a perna. Tem um livro, né, apócrifo, não está na Bíblia, né, que fala, né, sobre a infância de Jesus, que os meninos vinham aprontar com Jesus, Jesus joga uma cisterna, Jesus faz o outro levitar, Jesus ficava humilhando as crianças que faziam bullying com ele. Existe esse livro, apócrifo, não crível, não é Bíblia, né? Existe a infância de Jesus. Se ele fosse filho de alguns de nós, ia ser mais ou menos por aí. Ó, se bater na sua cara, bate na outra. Se ele vir te molhar, joga ele dentro do rio. Mas Maria foi a escolhida pela humildade, serva do Senhor, e o papel de Maria foi fundamental. Irmãos, vamos encerrar lendo o Salmo 78, versículo 5. Vai lá, por favor. Vamos todos abrir, para a gente encerrar com esse texto aí. O que eu estou querendo dizer? Pais e mães, avós, irmãos mais velhos, todos aqueles que se acham de autoridade, você pode ser um instrumento para influenciar outro, mais especificamente hoje, influenciar os filhos, para que sejam de grande impacto na humanidade. Salmo 78, versículo 5 até o 8, é pequeno, vamos ler numa só voz. Salmo 78, 5 a 8, vamos ler? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ensinar os nossos filhos para que a nova geração seja diferente. Amém? Vamos orar?